Bem-vindo à Comissão Executiva. O turismo em Portugal deverá contribuir com 8 mil milhões de euros para a balança comercial este ano, um aumento de quase 20%. Segundo o presidente do Instituto de Turismo, Portugal está pela primeira vez no top 10 do turismo mundial. Nesta Comissão Executiva vamos analisar o turismo em Portugal, como se pode potenciar ainda mais, qual o contributo que pode ter para a economia, quais os desafios criados pela sazonalidade e pela globalização, no fundo, como pode Portugal ser mais competitivo. Na segunda parte da Comissão Executiva vamos também analisar uma proposta de abordagem que sugere a criação de euro-regiões e uma aposta no turismo de nichos. Para este debate aqui em estúdio nesta Comissão Executiva estão Bruno Sousa, que é professor universitário e autor deste estudo de doutoramento, e também Rui Leão Martins, que é bastonário da Ordem dos Economistas. Aos dois, muito bem-vindos à Comissão Executiva. Obrigada pela vossa presença. Bruno Sousa, esta semana saíram dados do turismo de Portugal que revelam que deverá contribuir com 8 mil milhões de euros para a balança comercial portuguesa, um aumento de praticamente 20%. Já nos podemos dar por satisfeitos ou ainda há uma forma de potenciar ainda mais? Muito bom dia, quero também começar por agradecer o convite e é com muito gosto estou aqui, portanto, no Económico TV e numa parceria com a Ordem dos Economistas. Sim, sem dúvida. Portanto, o turismo em Portugal tem claramente tem tido um excelente desempenho, tem crescido bastante. 2014 foi um ano que marcou claramente o nosso setor, portanto, do turismo, com crescimento acima de 10%, portanto, acima da média europeia e onde se bateram imensos recordes. Portugal tem vindo a ganhar imensos prémios na área do turismo. Conseguimos arrecadar 16 Oscars no ano passado, no âmbito do turismo europeu, e Lisboa surge como melhor destino de cruzeiro, o Turismo de Portugal como um organismo oficial do turismo da Europa, 9 prémios também arrecadados, tanto em prémios de turismo europeu, onde se destaca o Algarve como o melhor destino de praia, a Madeira como o melhor destino insular, Lisboa também muito ligada à questão do city break e do destino de passagem. Portanto, Portugal tem, e muito nesta ótica de novas abordagens do turismo, Portugal tem claramente crescido acima da média. Curiosamente pela negativa, já há queixas dos lisboetas a dizer que já há turistas a mais na cidade. Ora, preços por ter cão e preços por não ter, queixamos-nos de tudo, no fundo. Exato, por vezes podemos falar desse efeito nefasto do turismo, não é? Esse lado menos positivo, o reverso da medalha. Ainda que tenha um crescimento para o PIB, um peso portanto, Portugal é dos países em que o turismo tem maior peso no nosso produto interno bruto, cerca de 6% do PIB, o que representa depois, portanto, 7% no emprego ativo, e isso é claramente um aspecto positivo para o setor e para a nossa economia, e é, mais uma vez, acima da média europeia. Portanto, a média europeia é de 3% do PIB e de 3,4% do emprego direto, portanto, na área do turismo ligado à economia, mas sim, portanto, em termos de sustentabilidade, né, de conforto dos próprios residentes, por vezes esse é mesmo o principal desafio que aqui acabamos por encontrar, não apenas do lado positivo que o turismo nos traz, mas pela forma como os próprios residentes e aqueles que diariamente lidam com aquele destino reagem depois à chegada do turista, que nem sempre também tem os comportamentos mais corretos, mas que o desafio é esse, é tentar criar um serviço e um produto que vá ao encontro do turista sem prejudicar o residente, naturalmente. Leão Martins, como é que isto se faz para que os lisboetas não se sintam incomodados, o que já acontece em muitas cidades da Europa e fora da Europa? Exatamente. Eu acho que já há 2 ou 3 anos atrás, no Congresso Anual de Turismo, que a Ordem dos Economistas realiza da Madeira, no Funchal, veio, e muito interessantemente, ao Congresso, um senhor italiano que tinha sido responsável pelo turismo de Veneza e que falava exatamente não só na questão do que têm sido, digamos, os danos que a Veneza tem tido no património por um turismo de massas e pela questão dos vários barcos de cruzeiro, que eram tantos que invadiam diariamente a cidade, mas de uma questão importante que ele pôs e que depois eu já digo foi reafirmada mais tarde por responsáveis de turismo de países nórdicos, que é a seguinte: as cidades são invadidas pelo turismo e são esvaziadas dos seus habitantes. Hoje em dia, Veneza não tem habitantes propriamente italianos que vivam em Veneza, tiveram que vir para onde? Para as periferias. E Veneza é exclusivamente quase uma cidade de turismo. Estão hoje a tentar remediar, depois de ter tido este ciclo,
afastando, por exemplo, o terminal de cruzeiros para fora, digamos, do centro e da Praça de São Marcos, fica agora bastante mais distante, e quem quer vir a Veneza tem depois que vir digamos, embarcações mais pequeninas. E, por outro lado, a tentativa que vai levar anos de voltar a trazer italianos, venezianos, a viver em Veneza. Os nórdicos, nomeadamente os dinamarqueses, que têm também um turismo, digamos, relativamente constante, estável. O que é que primeiro dizem? Dizem que a primeira coisa é que os habitantes sintam que têm bem-estar e que têm conforto nas suas cidades, para poderem também eles próprios compreender, aceitar o turismo e vender bem o seu país ou a sua cidade. Ora, nós estamos exatamente no ponto em que não podemos deixar nem esvaziar mais a cidade de Lisboa, que foi esvaziada nos últimos 30 a 40 anos, nem deixar que aqueles que hoje residem nos chamados bairros históricos se sintam diariamente invadidos e com vontade de não viver ali, porque há barulho, porque há lixo, porque há confusão, etc. Mas o turismo e a abertura de, por exemplo, vários espaços, como hostels, também ajudou a repovoar um pouco o centro da cidade que estava deserto. Sim, e temos que ter, eu penso, algum controle na questão do número de estabelecimentos hoteleiros, porque poderá haver depois uma tal profusão de estabelecimentos hoteleiros que venhamos a assistir em pouco tempo a que alguns sejam liquidados, vão à falência, fechem, e portanto temos depois ali também uma paisagem exatamente devido a essa bolha. Neste momento corre tudo bem. Eu sou o primeiro que fico muitíssimo satisfeito de Portugal conseguir passar uma imagem de um país equilibrado, estável, com interesse, com património, com recursos naturais, com cidades, porque hoje também o turismo é muito de cidades. Mas penso que temos exatamente todas as experiências de outros países para tentar cair nos mesmos erros. Estamos no ponto de um crescimento, como vê, muito grande, e talvez seja o momento ideal de autoridades, privados, públicos, pensarem um pouco como é que agora, onde, digamos, monitorizar o turismo, de forma a que ele não transforme estas cidades e este país apenas num destino de turismo, mas para os residentes seja exatamente uma questão de menos bem-estar, de menos conforto, de menos vontade de estar nesses sítios, porque são diariamente, como eu estava a dizer, invadidos por hordas de turistas que passam durante o dia, que à noite normalmente depois muitos deles embarcam nos cruzeiros, vão dormir para os cruzeiros, mas que durante o dia tornam a cidade um pouco difícil de, digamos, se poder a pessoa mover, a pessoa poder viver, fazer o seu dia-a-dia. Bruno de Sousa, o ano passado, aqui também neste programa, dizíamos que Portugal tinha beneficiado com a Primavera Árabe e tinha conseguido atrair muitos turistas que já não iam para outros países em conflito. E dizia-se também que quando a situação acalmasse, Portugal poderia vir a perder esses mesmos turistas. Será que os conseguimos fidelizar? Eu creio que sim, eu creio que, e é muito no sentido, ou no seguimento disto que estamos aqui a conversar agora, que é, e acho que é um fator altamente diferenciador do nosso território, que é transversal praticamente ao país de lés a lés. Portanto, a questão da hospitalidade, por um lado, pronto, sem querer falar na questão da qualidade, né, no facto do nosso país ser altamente um país muito, portanto, rico nos vários tipos de turismo que oferece, e isso é logo um fator de grande interesse para vários públicos que estejam interessados em conhecer um país diferente, mas ia tocar na questão da hospitalidade. E essa hospitalidade que nós também tanto preservamos e que no fundo é um pouco o nosso cartão de visita, por um lado penso que ajuda claramente a minimizar o impacto negativo, não é, que o turismo possa criar por vezes, portanto, em algumas circunstâncias, mas pode facilitar muito essa questão da fidelização. Portanto, não eventualmente, portanto, por vezes, através de um regresso, portanto, num curto prazo, daquela família que eventualmente possa estar interessada em conhecer também um outro país, uma outra cidade, mas através da recomendação, não é? Através da recomendação a amigos, familiares, a terceiros. O passa-palavra é a melhor publicidade. O passa-palavra, não é? E no turismo é muito, muito, muito mais importante ainda, não é? Porque falamos de experiências, é? Algo que é muito difícil de materializar, de quantificar, de tocar, e, portanto, a opinião que nós temos do nosso familiar, do nosso colega ou do nosso amigo é a melhor opinião e é aquela que nos vai dar mais segurança para que eu queira realmente visitar o país. E depois temos a outra parte, não é? Que é uma grande diversidade, portanto, uma oferta altamente diversificada de produtos e de serviços turísticos que, de norte a sul,
vai tornando este nosso país muito apetecível em termos Somos gastronómicos. também um país financeiramente acessível para a maior parte dos povos europeus. Exatamente, né? Portanto, temos essa grande vantagem em relação a outros grandes centros urbanos e a outros países que, em termos de competitividade, né, o acesso portanto, é relativamente acessível, né? Portanto, a visita é relativamente acessível, e depois temos a parte também que eu considero que Portugal tem trabalhado bastante bem, da comunicação e da estratégia ao nível do marketing digital. Notou uma melhoria do turismo de Portugal, do trabalho do turismo de Portugal? Notei claramente, em termos de posicionamento da marca territorial, né, portanto, da forma como a marca Portugal tem crescido, mesmo falando um pouco, eventualmente, do pouco do estudo que vamos falar na segunda parte, mas o próprio Norte de Portugal e a proximidade com a Galiza, tudo isso, em termos estratégicos, tem claramente potenciado o nosso território, e daí também o crescimento, a importância do peso do turismo na economia, não apenas, quero acreditar pelo menos, não apenas fruto de alguma contingência que possa surgir, à qual nós somos alheios. Okay? Rui Martinho, nesta comparação com outros países do Mediterrâneo, alguns conseguem competir connosco por fazerem uma melhor oferta, outros por fazerem um preço mais baixo. Como é que Portugal deve competir? Pelo fator preço ou pelo fator qualidade? Eu acho que sempre pelo fator qualidade, até porque o fator preço, que teve, como sabe, um abaixamento muito grande há 2 ou 3 anos atrás, devido à grande crise que praticamente assolou não só a Europa, mas muito profundamente alguns países como Portugal, neste momento terá todo o interesse em que esse preço, digamos, de cama diária, de quarto diário, comece também a subir e a ficar em níveis que sejam mais retributivos do esforço que os hotéis e os estabelecimentos, os hostels, etc., fazem para dar boa qualidade, para dar bom serviço, e, portanto, é necessário chegar ali a um preço de equilíbrio que eu acho que, neste momento, já se antevê algumas subidas, cautelosas, têm que ser, para não afastar o turismo de um momento para o outro, mas penso que é, afinal, pela qualidade que nós podemos diferenciar-nos. Porquê? Em primeiro lugar, porque Portugal, apesar de estar na Europa e de ser o país, digamos, com a nacionalidade mais antiga ou dos mais antigos do mundo, Portugal era um pouco desconhecido até para os europeus. E durante muitos anos tivemos aqui afastados determinado tipo de línguas que hoje ouvimos aqui nas ruas do Porto, de Lisboa, de todas as partes do país, que não vinham. E, portanto, redescobriram Portugal. Se foi através da crise, digamos, dos países de África, do Norte da África, se foi através desse tipo de motivações, eu penso que a partir do momento em que venham, descobrem um país que eles conheciam mal. Conheciam mal em termos do que é que podia oferecer, de ser pequeno, mas tão diversificado. Do norte a sul, temos tudo em Portugal. Não somos um país só de praia. Não somos só de praia, não somos só do Golfo, paisagem diversificada, tudo. E, portanto, património muito rico em todo o lado, é pelo interior, é mais no litoral, tudo isso digamos, muito bom importante. Vinho, boa comida, depois cultura. boa comida, boa gastronomia, e penso que muito de acordo também com o gosto que está a haver tão diversificado de russos, de alemães, de chineses, de brasileiros, etc. Mesmo os brasileiros, que é uma das nacionalidades que eu penso que tem crescido mais nos últimos anos, revelam que há um trabalho que Portugal fez, através dos seus organismos oficiais, através dos privados, que são muito importantes, que foram espalhando a ideia de que vir a Portugal teria com certeza interesse para umas férias, para começar a conhecer o país, talvez mais tarde para desenvolver negócios, para fazer aquisição hoje em dia de imóveis. Portanto, tudo isso eu acho que é importante. Portugal deve tirar partido disso, deve tirar orgulhosamente partido disso e deve, como eu dizia, só ter o cuidado de monitorizar muito bem o crescimento para que não se caia em situações em que o excesso depois vem matar a qualidade que se pretende, digamos, mostrar como o nosso emblema número 1. Agora, será pela qualidade, nunca pelo preço, e será, sobretudo, por 2 ou 3 aspectos que nós temos que manter, e que são ter muito bom serviço, e aí ainda há trabalho a fazer, bom serviço em hotéis, em lojas, em estabelecimentos, receber bem, mas não é preciso ser servil, é receber bem, com qualidade, com capacidade de entender o que é que o cliente quer e corresponder àquilo que ele pretende. Em segundo lugar, manter as cidades limpas, cuidadas e com o facto de a nossa economia, lentamente, mas estar a melhorar, tentar tirar partido, agora até com os fundos europeus, com o Plano Juncker, com determinado tipo, digamos, como sabe, do Compete 2020, em certos eixos, tentar que as cidades sejam em grande parte reabilitadas, porque nós somos um país antigo, temos cidades antigas, temos bairros antigos e precisamos de os reabilitar. E não ter prédios devolutos a estragar a paisagem. Sim, que existe muito.
Porto e Lisboa são exatamente as cidades onde há mais, mas se for pela província, eu, por exemplo, que sou do Alentejo, e vê que, por exemplo, em Porto Alegre, cidade onde eu nasci, há muita coisa para reabilitar, até nas zonas principais. Portanto, há todo esse aspecto a fazer e a terceira questão que é importante mantermos é a estabilidade política, social, poderem as pessoas andar à vontade, não haver problemas de segurança, porque isso é extraordinariamente importante, porque temos, sobretudo, hoje um turismo muito diversificado. Mas devido à questão demográfica, temos um turismo muito de média e terceira idade. Esse turismo gosta de ir para países em que, para além de tudo aquilo que falámos, tenha segurança. E isso é o que nós temos que continuar a oferecer. Não haver sustos, não haver problemas, não haver explosões daqui ou ali. Voltando um pouco atrás no seu raciocínio, falou num fator que não é muito comum falar-se, que é o fator limpeza. Sim. Muitas vezes vamos a destinos exóticos e supostamente paradisíacos Exatamente. e encontramos uma lindíssima praia, uma paisagem maravilhosa, mas lixo no chão. Exatamente. Acha que Portugal está suficientemente mentalizado para ter esse cuidado? Quer dizer, depende das zonas e depende das regiões. Sabe que há regiões em que isso é até quase que um apanágio permanente dessas regiões, mas eu digo sobretudo daquelas zonas muito populosas pelos habitantes portugueses e pelos turistas, e por exemplo o caso das praias, têm que estar impecáveis. A areia da praia tem que estar limpa todos os dias. A questão também das cidades. É natural que nas cidades a questão da limpeza seja um problema muito mais grave do que é em terras mais pequenas. Mas, de qualquer maneira, as cidades, nomeadamente onde há vida noturna, têm que estar permanentemente bem cuidadas, porque na outra manhã, quando as pessoas começam a passear, saem dos hotéis cedo, têm que encontrar uma cidade limpa, sem lixo, sem restos da noite anterior, que, por um lado, é, como eu lhe digo, complicado, mas tem que ser feito, para que não percamos exatamente essa imagem de um país cuidado, de um país preservado e de um país que oferece qualidade para que se volte 1, 2, 3 vezes. Bruno de Sousa, um estudo da PricewaterhouseCoopers diz que, com a globalização, os concorrentes de Portugal são todos os destinos do mundo. Concorda? Concordo 100%. Se me permite só um segundinho só para, no seguimento do que estamos aqui a dizer rapidamente. Claro. Eu penso que esta questão da qualidade, no caso do turismo em Portugal, penso que sim, penso que é o fator aqui de altamente diferenciador. Portanto, eu tenho aqui três exemplos. Portanto, Portugal, quando nós vamos ao Google e procuramos como destinos europeus, Portugal surge no topo, desde logo, portanto, e penso que dificilmente isso seria possível se não houvesse qualidade. No ano passado, em média, portanto, os turistas estrangeiros gastaram 29 milhões de euros por dia, portanto, em média, com taxas de ocupação superior a 60%. Mais uma vez, penso que dificilmente se conseguiria obter dados deste tipo se a estratégia fosse com base nos custos. E Lisboa, nomeadamente Lisboa, é cada vez mais um dos principais destinos turísticos a visitar por parte dos turistas estrangeiros. E Portugal, como tinha o Dr. Rui Martinho, foi eleito o melhor destino, portanto, em turismo de golfe. Okay? Há pouco o Rui Leão Martins falava também no fator idade. Pergunto-lhe se, ao fazer o seu estudo, conseguiu perceber se o fator idade varia um pouco consoante a região. Por exemplo, do senso comum, no Algarve é muito comum ao longo do ano ver pessoas de uma determinada faixa etária já mais avançada, mas se calhar o público-alvo que procura os hostels já é um público bastante mais jovem, de mochila às costas. Isso estará muito ligado à questão do próprio segmento ou do nicho de mercado que estejamos a analisar. Portanto, é natural que, por vezes, se estivermos a analisar um turismo religioso, um turismo cultural, porventura, possamos encontrar uma média de idade superior, quando comparado, por exemplo, com um turismo de aventura, não é? Um turismo desportivo, portanto, um cicloturismo, em que, porventura, a média de idades possa ser mais baixa. Mas, na sua perspectiva, Portugal tem cabimento para todas essas faixas etárias e todos esses segmentos? Dependendo da forma como nos posicionamos e da forma como cada região ou cada zona geográfica, portanto, se vai posicionar e vender o seu produto ou o seu serviço, creio que sim, é tudo uma questão de comunicar. Quando há pouco me questionou na questão, a questão da concorrência, portanto, do mercado altamente, de não termos fronteiras, de ser um mercado cada vez mais global, um mercado mais abrangente, o desafio é esse. Portanto, esta questão das próprias redes sociais, né, o marketing digital, o facto do cliente estar cada vez mais informado, mais exigente, mais crítico, mais atento a tudo, faz com que Portugal seja, ou que tenha necessariamente que acompanhar tudo o que os outros países e os outros destinos oferecem,
sob pena de ficarmos para trás. E hoje em dia o cliente, em 5 minutos na internet em casa durante a noite, facilmente compara o preço, o hotel, a qualidade, o que vai visitar, o que vai conhecer, o que distingue o destino A, B do C. Portanto, a informação está toda do lado do cliente. Portanto, cada vez mais a competitividade e a concorrência entre os destinos é mais acentuada, é mais evidente. E, por outro lado, a própria competitividade dentro do próprio país, né? Porque dentro do próprio território isso acaba por ser saudável. Portugal tem, além de inúmeras similaridades entre várias regiões e vários pontos que são comuns a vários destinos turísticos dentro do país, depois também temos o próprio grau de complementaridade que é muito grande. Não é? Por exemplo, ir de férias para as praias do litoral alentejano ou para o Algarve? Por exemplo, não é? O que é que nós podemos encontrar enquanto turista de diferente no Algarve que não encontramos numa praia alentejana? Ou o contrário, é a gastronomia, é a hospitalidade, portanto, é a forma como os serviços são disponibilizados ao cliente, é o conforto, não é? E no Minho, portanto, são as tradições, os rituais, portanto, ou será mais o património e a arquitetura. Portanto, o desafio penso que será esse, eu não tenho dúvidas nenhumas que realmente a competitividade é alargada e nós temos o acesso a outros mercados de uma forma mais evidente e mais aberta, mas o objetivo passa muito por isso, por cada zona e cada região posicionar-se muito bem, não tentar naturalmente ser bom em tudo, porque penso que isso é muito complicado, é muito difícil, mas tentar agradar àquele segmento ou àquele nicho de mercado eventualmente que seja mais... E cada região é que se deve posicionar e definir uma estratégia, ou deve haver uma estratégia global que defina que sim, há concorrência entre as regiões, mas que não estamos propriamente a roubar turistas de um lado para deixar os outros desertificados? Eu penso que deve e existe naturalmente um plano nacional estratégico de turismo que pense, e isso portanto, é colocado em prática, que agrupa e define o turismo de uma forma altamente pensada e articulada e consistente, que de forma a evitar isso, não é? Que exista um efeito de canibalização entre várias zonas e que no fundo possamos vender a marca e o território, o nosso país, o nosso destino de uma forma integrada, porque não, nós também não somos assim um país tão grande em termos de área geográfica, porque não o visitante conhecer um pouquinho, durante 1 ou 2 semanas, um pouco das várias zonas que o nosso país tem de tão bonitas e não apenas uma parte específica do nosso Portugal. Julião Martinho, parece-lhe que a sazonalidade ainda é um desafio para o turismo de Portugal ou, consoante a época do ano, pode existir diferentes tipos de turismo em diferentes regiões? Pois a sazonalidade em algumas regiões é um problema ainda. Eu acho que, apesar da diversificação hoje em dia de atividades em determinadas regiões do país, e o caso das zonas do Sul, nomeadamente as litorais do Algarve, é um paradigma, de qualquer modo, havendo o golfe, havendo outros tipos de atividades, mas a praia marca muito. E, portanto, o período de praia é muito forte dessa zona e depois há sempre a necessidade de repensar como é que tira daquele período, digamos, nobre, em que os portugueses descem todos ao Algarve, em que enchem todos os hotéis e estabelecimentos hoteleiros. Em Portugal é quase possível fazer praia o ano inteiro. Completamente. Pelo menos tem 8 meses de praia, digamos assim. Mas normalmente as pessoas situam-se, como sabe, entre julho e agosto. O resto do ano há uma grande dificuldade, apesar de tudo, porque o Golfe é um chamariz, mas pode não chegar. E, portanto, eu acho que, mediante, digamos, a fase do ano em que estamos, regionalmente há de haver sempre problemas de sazonalidade. Agora, o que há sim, e isso é notório, é que o turismo que nos visita já não se situa só em determinados meses do ano. Ele vem ao longo do ano, mais intensamente, menos intensamente, mas os turistas vão vindo. E, portanto, o que é que eles procuram? Os procurarão passar aqui um inverno mais doce, outros procurarão vir em períodos, digamos, de primavera ou de outono, que são normalmente estações onde se gosta de visitar um país pela temperatura, pelo clima agradável, etc. Outros procurarão o calor do verão, mas aí menos, porque normalmente, como sabe, somos mais os latinos e os do sul da Europa que gostamos desse tempo mais quente, mas de qualquer maneira eu acho que conseguimos já algum equilíbrio e alguma possibilidade de olharmos para Portugal como um país de turismo ao longo de todo o ano. Vamos olhar então na segunda parte do programa para esse turismo de nichos e também para o conceito de euro-regiões. À altura para uma breve pausa. Voltamos já a seguir. Volte connosco. Até já.